Olá, senhores, bem-vindo ao canal. Hoje, logo pelas primeiras horas da manhã, fomos surpreendidos com uma notícia impactante. Não é que entraram na casa do cantor Pose do Rodo e bagunçaram com ele, rapazes? Exatamente. Meliantes fortemente armados invadiram o condomínio de luxo que ele mora, porque apesar que a favela venceu, mas morar lá que é bom ninguém quer. E pra você ver que ironia do destino, depois desses caras terem invadido a casa dele, amarraram o Pose. Parece inclusive que desferiram até alguns golpes no rapaz durante a ação. E depois de fazerem essa covardia com ele, roubaram não sei quantos milhões da casa desse cara. E adivinha pra quem que ele foi pedir ajuda depois, senhores? Será que foi pra alguém da comunidade? Pra ver se sabia o que tinha acontecido? Ou ele foi procurar a polícia? A mesma que ele já criticou várias vezes. É exatamente isso que vamos ver a partir de agora. Mas antes de começar o vídeo, eu quero deixar claro aqui que não acho bonito isso aí que fizeram com ele. Eu só acho que isso, apesar de ser preocupante, não deixa de ser uma grande ironia, né? Porque nós no canto que nós vive, o Pose do Rodo já não deu várias declarações duras falando sobre a polícia? Parece que sim, é exatamente isso. Fora as músicas que ele canta, que muitos dizem que faz até apologia a esse tipo de coisa, e justo ele foi passar por uma situação tão embaraçosa quanto essa? Eu exijo explicações. Não é por causa dessas polêmicas aí que eu vou ficar me regozijando, falando dessa covardia aí que ele foi vítima. Tem muita gente aí na internet que eu já vi falando: ah, faz o L, você não era o brabão, você não era o boca dura e agora vai chamar a polícia. Mas eu não concordo com isso. Se ele tá solto até agora é porque ele não deve nada pra justiça e ninguém merece passar por isso, né, senhores? Calma aí também. Não é porque alguém que a gente não se identifica muito passou por uma situação extremamente difícil, correndo até risco de vida, que a gente vai se alegrar por causa disso. E além disso, eu só tô fazendo esse vídeo porque, apesar do prejuízo e da situação difícil que ele passou, não há motivos pra preocupação. Parece que ele tá bem, encontra-se em segurança nesse momento. E vamos saber então o que aconteceu, senhores. Será que já temos alguma pista desses bandidos altamente periculosos? Será que chegaram a colocar a pistola na cara do grande cantor Pose do Rodo, senhores? É exatamente isso que vamos ver a partir de agora. Pose do Rodo teve a casa invadida, foi feito de refém. Adivinha o que ele fez logo depois disso? Alô, polícia? Pois é, uma hora a gente tá xingando a polícia, na outra a gente tá ligando pedindo ajuda pra ela. Essa madrugada, por volta ali de 2h30 da manhã, invadiram a casa do Pose do Rodo umas 8 pessoas e... Bom, gente, é o seguinte, eles agrediram, eles filmaram a agressão e falaram, né, que estavam ali a mando de chefes do tráfico. Mas o Pose do Rodo disse que acha que isso foi só pra confundir. Levaram, pelo visto, mais de 2 milhões só em joias, pra vocês terem noção. Negócio assim foi pra entrar lá pra levar dinheiro e levaram. Pelo visto entraram com fuzil, pistola, capuz, agrediram, filmaram a agressão, levaram ali uma baita de uma grana, levando um monte de coisa. E aparentemente isso tudo levou aí 40 minutos. Blau, 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 bombando. A perícia já foi feita no local e agora eles estão investigando pra tentar descobrir quem foi que fez isso, qual foi o grupo que fez isso, né? Vamos ver quais são as cenas dos próximos capítulos. Exatamente, eu exijo saber o que aconteceu. Como assim que entraram na casa do Pose do Rodo, amassaram tanto ele quanto os colegas que estavam lá assistindo o filme e parece que colocaram até a pistola na cara dele. Será que deixaram ele com escoriações, por isso que ele não se pronunciou até agora? Eu exijo um pronunciamento oficial. Nem que ele tiver com alguns hematomas, mas se puder colocar a cara aí pra falar o que aconteceu, a gente agradece. Inclusive fica aqui o meu força, a Pose do Rodo, poderia ser muito pior, pelo menos levaram somente 2 milhões de reais em barras de ouro que ele tinha lá de joia, 15 mil reais em espécie e mais outras coisas que estavam dando mole lá e a rapaziada levou sem tomar conhecimento que o Pose do Rodo é um cara conhecido aí no Rio de Janeiro. Eu não posso afirmar nada que ele faz parte de nenhum grupo criminoso, mas parece que tem alguns indícios aí. A vez que ele foi guardado, ele assinou lá no papel que ele gostaria que, se não fosse pedir demais, ele queria ficar guardado junto com o pessoal do Conselho e também tem outras investigações, entre elas lavagem de dinheiro, até a ex-esposa dele tá sendo investigada e mesmo assim chegaram metendo o pé em tudo lá e levaram as coisas do cara. Mas o Pose do Rodo não é o brabão? Ele não teve o carro roubado esses tempos atrás e o carro apareceu no outro dia? Dá a impressão até que a justiça funciona diferente pra esse cara, porque a maioria das pessoas não consegue recuperar tão fácil assim o carro. Mas tudo bem, deve ter sido porque ele é um grande cantor, né, pessoal? E os fãs conseguiram identificar os meliantes que devolveram na maior boa vontade, mas
mas parece que agora ele não teve a mesma sorte. Como a gente viu, os meliantes já entraram arregaçando com tudo, me dessas joias e o grosso financeiro e fica aí amarrado. E isso não é coisa que se faça. Tá certo que as músicas do Pose do Rodo supostamente meio que normaliza esse tipo de coisa, mas nós canto que nós vive, vai fazer o quê? Precisa chegar metendo o pé no cara agora e amarrar ele e levar todas as coisas? Se a gente for ver, se o Pose do Rodo tá solto até hoje, ou é porque ele é inocente, ou então é porque a justiça aqui no Brasil é uma porcaria e só serve pra prender quem não tem dinheiro. Mas só reforçando mais uma vez, essa não é minha opinião oficial. Eu acho que a gente deve confiar cegamente na justiça brasileira, mesmo com os acontecimentos recentes. Eu só não sei o porquê que ele não vai cantar em outros estados. E outra curiosidade também, não querendo criticar o Pose, né, porque tá passando por esse momento difícil, mas você viu que diz na música que nós tem Glock 62 com mira laser. E se ele tem tudo isso, por que que não reagiu? E eu digo aos senhores, ele não reagiu porque na verdade ele não mexe com essas coisas. Ele é um cara do bem, menino bom de Deus, e essas coisas aí que ele canta, supostamente fazendo apologia, deve ser só uma zoeira, não tem nada a ver. Mas vamos manter a calma, não é o momento certo de ficar fazendo especulações. O Pose do Rodo agora, ele tá sendo a vítima da sociedade, né, guerreiro? Até porque o Pose do Rodo só é conhecido no Rio de Janeiro. Por que que ele nunca foi fazer show em São Paulo? Nem na Bahia, por exemplo? Será que é porque um grupo criminoso rival do Ser Vermelho falou que se ele pisasse lá, ele ia se dar mal? Ou é porque ele não tá afim mesmo e gosta mais de ficar no Rio de Janeiro? Talvez nunca saberemos, mas pelo menos ficou aprendizado, né? Por Pose do Rodo. Não sei como o cara consegue ter 2 milhões de reais em joias na casa dele. Deve ser porque as músicas dele fazem um sucesso impressionante. E como eu disse até o momento, ele não veio se pronunciar, senhores. Então fica o apelo aos meliantes. Caso vocês assistam esse vídeo, devolvam as coisas do menino. Ninguém merece passar por isso e ele correu risco de vida. E eu acho que não passava uma agulha a hora que ocorreu esse acontecimento lá na casa dele. Pelo que eu vi, foram 40 minutos de angústia e sofrimento. E depois ele foi e ligou pra polícia ainda. O certo não seria ele entrar em contato com as pessoas que acharam o carro dele naquela vez que roubaram? Cadê os fãs do Pose do Rodo quando se precisa deles, senhores? Talvez nunca saberemos. E dito isso, eu gostaria de saber a sua opinião sobre esse assunto. Deixa aí nos comentários se você sabia que colocaram até a quadrada na cara desse rapaz. E caso você tenha gostado, não esqueça de dar um like, se inscrever no canal, ativar a sinetinha das notificações, que é muito importante. E caso seja do seu interesse, considere um dia juntar-se ao Júnior Chagas Masters, cantor famoso supostamente envolvido com facção criminosa, que nas músicas diz que ele é pra frente mesmo e que nós não respeita nada, mas na hora que os bandidos invadem a casa dele pra levar tudo que ele tem, aí ele vai procurar a polícia com a maior cara de desbeiçado bolivariano emocionalmente dos Santos no nosso clube de membros pra ter acesso a vídeos exclusivos por apenas R$ 2,99. Conheça também o nosso grupo do Face que chama Hackeando a Matrix e muito obrigado por ter chegado até o final. Valeu!